Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos dar sequência ao resumo dessa série que está encantando cada um de vocês. Chegou a hora da verdade e hoje vamos falar do 31º ao 40º episódio. Garanto para vocês que está imperdível. No final do 30º episódio, somos confrontados com uma cena de grande apreensão. O Yondu, claramente fragilizada, está parada sem ação, toda ensanguentada, o que suscita a possibilidade de um possível aborto. Em um momento de extrema fragilidade, ela desmaia encontrando apoio nos braços de Junha. A situação fica ainda mais tensa quando Taekwang se aproxima, e em busca de ajuda, eles se dirigem rapidamente ao hospital. Enquanto Taekwang dirige, Yondu permanece repousando e amparada nos braços de Junha, no banco traseiro do carro, enquanto o destino reserva ainda muitas incertezas. O presidente Gong recebeu informação sobre a situação delicada de Yondu e, preocupado, dirigiu-se ao hospital para entender a gravidade do ocorrido. Sua apreensão era palpável, pois estava ciente dos riscos. No entanto, ao saber que tanto Yondu quanto o bebê estavam bem, um sentimento de alívio dominou seu coração. Apesar dessa notícia tranquilizadora, o presidente Gong não abandonou suas preocupações. Ele expressou sua exigência a Taekwang, instando-o a encerrar o seu relacionamento com Yondu. No entanto, Taekwang não hesitou em afirmar sua posição com determinação. Seu amor por Yondu e o filho que ela carregava eram prioridades inegociáveis. Estamos felizes por ter você aqui. Se estiver curtindo nossos conteúdos, deixe um like e não se esqueça de se inscrever no canal. Sua interação é como um doce abraço que nos enche de alegria e nos ajuda a crescer. Felizmente, Yondu e o bebê real estavam bem, o que trouxe um enorme alívio para a família Gong. No entanto, a situação delicada trouxe à tona uma conversa importante entre Taekwang e o presidente Gong. De joelhos, Taekwang suplicou ao presidente Gong que não revelasse a verdade sobre o fato de que Real não era seu filho biológico. Ele explicou que precisava de um tempo para, junto com Yondu, contarem a verdade para a família. Nesse momento significativo, Taekwang chamou o presidente de pai pela primeira vez, deixando-o profundamente emocionado. Com lágrimas nos olhos, Taekwang expressou sua gratidão por ter encontrado a verdadeira felicidade ao lado de Yondu. Ele afirmou que sua felicidade dependia dela, reforçando o vínculo forte e sincero que havia construído ao seu lado. Enquanto isso, Junha não desiste facilmente e decide visitar Yondu no hospital. No entanto, sua presença não é bem recebida por Taekwang, que fica furioso ao vê-lo lá. Uma intensa discussão se desenrola entre Taekwang e Junha, revelando a tensão que existe entre os dois. Após o confronto no hospital, Junha sai furioso e busca a ajuda da secretária Jang para mais uma vez tramar um plano para separar Yondu e Taekwang. A persistência de Junha em interferir no relacionamento dos dois mostra que ele não está disposto a desistir facilmente e está disposto a tomar medidas drásticas para atingir seus objetivos. Em uma cena adorável, a encantadora Gong Yoo-myung tem uma conversa com a travessa e doce Yoo Seo-jeon. Ela revela para a pequenina que ela está apaixonada por seu pai, Yoo Dong-hyuk, dizendo que ela gosta muito dele. A situação é cheia de fofura e ternura. De forma encantadora, Gong Yoo-myung pede permissão para Yoo Seo-jeon, como se buscasse a aprovação da pequena antes de prosseguir com qualquer intenção de se relacionar com seu pai. A reação da filha é de felicidade e a cena transmite um sentimento caloroso e emocionante. Em um momento intrigante, Junha e a secretária Jang estão mergulhados em uma conversa cheia de dúvidas. Eles estão questionando a verdadeira paternidade do filho de Yondu, debatendo se ele realmente é de Taekwang ou poderia ser de Junha. A secretária Jang traz à tona a história do carro que foi rabiscado por Yondu, a qual pertencia a Taekwang. Esse incidente ganha destaque trazendo uma perspectiva diferente para Junha. Ao analisar a data em que o carro foi danificado por Yondu, Junha começa a ter uma convicção crescente de que o filho não é de Taekwang, mas sim dele próprio. Esse acontecimento lança uma sombra de dúvida sobre a verdadeira paternidade da criança, levando Junha a questionar se ele poderia ser o pai do filho de Yondu, principalmente considerando que eles estavam próximos nessa data. No relacionamento entre Gong Ji-mayong e Chae Hong-yu, há uma montanha-russa de emoções. Entre términos e recomeços, o casal enfrenta desafios que abalam a confiança entre eles. O fato de Gong Ji-myung ter mentido sobre o aborto gera um grande desgaste na relação, deixando Chae Hong-yu profundamente magoado. As idas e vindas do relacionamento são marcados por um turbilhão de sentimentos.
Mesmo diante das separações, momentos bons surgem, trazendo uma mistura de sensações contraditórias. As brigas e reconciliações são uma constante nessa relação, evidenciando a falta de comunicação e entendimento mútuo, mas eles se entendem, eles se amam. Na trama, a personagem da senhora Yoo-hee encontra-se em uma situação financeira difícil devido à saúde de seu filho. Ao saber que a senhora Yeon Soo-jong deseja engravidar e está em busca de um doador para uma inseminação, Yoo-hee tem uma ideia que envolve Kang Dae-sang, o tio de Yeon-ju. Yoo-hee percebe a oportunidade de reatar seu relacionamento com Kang Dae-sang, com a intenção de depois convencê-lo a ser o doador para a inseminação de Yoon Song-jong. Essa história complexa se desenrola ao longo da trama, marcada por encontros e aproximações entre os personagens. No entanto, essa trama não termina bem. A situação sai do controle de Yoo-hee, que, movida pelo desespero financeiro, acaba exagerando em suas ações. Seu plano, inicialmente motivado pelo desejo de ganhar dinheiro com a situação, acaba se tornando um emaranhado de mentiras. Yeon Sung-jong, entre tantos enganos, começa a perceber que algo está errado. A consequência é a desmascaração de Yoo-hee. Kang Dae-sang, desapontado e se sentindo usado, rompe o relacionamento com ela. No ambiente hospitalar, as boas notícias chegam aliviando a preocupação de todos. Yeon-ju e o bebê estão bem e em pleno desenvolvimento. Nesse cenário, nosso casal adorável segue se aproximando ainda mais, enchendo os corações dos espectadores com sua doçura. É tocante testemunhar os cuidados e atenção que Tae-hyung demonstra ter com Yeon-ju, fortalecendo ainda mais o vínculo entre os dois. Em mais uma visita ao hospital, Jung-ha insiste em encontrar Yeon-ju, mas a distância entre eles parece aumentar a cada encontro. Ela expressa abertamente seu repúdio e aversão por ele, deixando claro que não quer mais nada com ele. No entanto, Jung-ha persiste em tentar levá-la embora consigo, demonstrando uma completa falta de compreensão. A tensa conversa entre os dois toma um rumo ameaçador, quando Jung-ha menciona a possibilidade de revelar a verdade sobre a paternidade do filho de Yeon-ju. Nesse momento, ela percebe que ele está ligado ao incidente do recado deixado no quadro da empresa dos Gong, o qual insinuava que Tae-hyung não era o pai biológico do bebê. Diante dessa revelação, a indignação de Yeon-ju atinge seu ápice e ela o expulsa do local, deixando Jung-ha furioso com a rejeição e as consequências de suas ações. Após sua estadia no hospital, Yeon-ju finalmente retorna para casa e é recebida com carinho pela família Gong. No entanto, um acontecimento surpreendente ocorre quando o presidente Gong faz uma visita à casa do casal. Ele expressa um desejo de paz e declara que dará a eles a oportunidade de contar a verdade a todos, deixando claro que está disposto a fingir que desconhece a verdade sobre a paternidade do bebê. Cheios de gratidão e felicidade por essa abertura, Tae-hyung e Yeon-ju concordam em comunicar à família toda a verdade por trás da paternidade de Real e os motivos que os levaram a se unir. De forma surpreendente, a vovó Yeon-sil desenvolve um carinho muito especial por Yeon-ju. Apesar de sua natureza ríspida e palavras diretas, é evidente o afeto que a vovó sente por ela. A relação entre as duas é repleta de momentos fofos e tocantes. Yeon-ju já compreende a maneira peculiar como a vovó se expressa e o seu carinho, mostrando que o amor pode ser manifestado de diversas formas, mesmo as menos convencionais. Enquanto isso, a ardilosa secretária Jung continua tramando planos mirabolantes para prejudicar a vida de Yeon-ju. Seu objetivo é revelar à família Gong que Jung-ha é o pai verdadeiro do bebê. Sua maldade e determinação em destruir a felicidade de Yeon-ju se tornam cada vez mais evidentes, enquanto ela tece suas artimanhas para desestabilizar a situação e semear a discórdia na família. Conforme as conversas entre a vovó e Yeon-ju, bem como com Tae-hyung, avançam, a vovó compartilha uma história dolorosa de sua própria vida. Ela revela que perdeu uma filha ainda bebê, a quem ela carinhosamente chamava de Morango. Esse trágico evento deixou uma marca profunda em seu coração e ela expressa o desejo de encontrar essa criança, mesmo que apenas em suas memórias e emoções. O casal, sensibilizado por essa história tocante, se torna uma fonte de apoio emocional para a vovó, unindo-se a ela nessa busca por um passado doloroso e perdido. É um momento tão esperado e emocionante, Gong Gyeong-mayong e Oh Dong-hyuk finalmente começam a namorar. O casal irradiando fofura, compartilha momentos doces e especiais enquanto exploram essa nova fase do relacionamento. E para adicionar mais alegria à história, uma notícia maravilhosa se revela. O Dong-hyuk está prestes a encontrar um emprego. Depois de enfrentarem desafios e incertezas, a sorte sorri para eles, e essa oportunidade surge após um tempo de namoro. Ele merecia, né?
No dia em que Tae-hyung e Yeon-du planejam revelar à família a verdade sobre a paternidade de Real, a ardilosa secretária Jung age com determinação. Ela recebe a tarefa de compilar um conjunto de fotos antigas de Jung-ha e Yeon-ju durante o período em que namoravam, com o propósito de mostrar tudo à senhora Lee-nuk, a mãe de Tae. A secretária Jung busca usar essas imagens para desencadear uma reviravolta na situação e arruinar os planos do casal, numa tentativa de acabar com tudo de uma vez por todas. Enquanto o desfile da nova coleção de roupas de golfe das empresas Gong está prestes a acontecer, a ardilosa secretária Jung está determinada a desmascarar Yeon-ju diante da senhora Lee In-yuk. Seu plano é revelar a verdade sobre a paternidade de Real, colocando em risco a reputação de Yeon-ju e Tae-hyung. No entanto, Jung-ha descobre o maquiavélico plano de Jung. Ele se apressa para avisar Yeon-ju sobre as intenções da secretária, mandando uma mensagem de texto, antes que ela possa contar tudo à senhora Lee In-yuk. Totalmente perdida e movida pelo desespero, Yeon-ju corre até o local do desfile em uma tentativa desesperada de evitar que a secretária Jung revele a verdade. Ao se ajoelhar diante da senhora Lee In-yuk, a mãe de Tae-hyung, Yeon-ju implora por perdão, lágrimas escorrendo por seu rosto. Em meio ao choro e à angústia, ela pronuncia palavras autodepreciativas, chegando a mencionar que merece a morte. Rapidamente, ela revela que o bebê que carrega não é filho de Tae-hyung. A revelação choca e desestabiliza a sogra, deixando-a sem chão. Enquanto Lee In-yuk lida com a torrente de emoções, a secretária Jung, como uma cobra dissimulada, se aproxima para tentar acalmá-la e controlar a situação. Entretanto, no mesmo momento que Lee In-yuk se afasta dali com a secretária Jung, Jung-ha se aproxima de Yeon-ju e compartilha suas perspectivas. Ele sugere que talvez seja o momento certo para eles tentarem ficar juntos. Talvez até mesmo indo para os Estados Unidos, buscando um novo começo. No entanto, Yeon-ju é firme em suas decisões e rejeita mais uma vez as propostas de Jung-ha, deixando claro que sua determinação de ficar com Tae-hyung permanece inabalável. Lee In-yuk vai furiosa com a secretária Jung até a clínica Gong. Ela entra na sala de Tae-hyung e questiona se o filho de Yeon-ju é realmente dele. Tae-hyung, inicialmente confuso, eventualmente confessa que o filho não é biologicamente seu, mas ele pretende criá-lo como se fosse. Tae-hyung revela que tudo foi um plano para evitar casar com a secretária Jung e que o seu amor por Yeon-ju cresceu ao longo do tempo. Lee In-yuk, tomada pela raiva e incredulidade, expressa sua fúria a Tae-hyung. Ela ordena que ele não a encare mais, deixando claro que não deseja mais vê-lo. Ela também pede que ele não a chame de mãe e o instrui a não voltar mais para casa. Suas palavras são carregadas de emoção, refletindo a intensidade do momento. A situação se torna insustentável para Tae-hyung e Yeon-ju. Ao retornarem para casa, encontram toda a família reunida na sala. Lee In-yuk não poupa palavras e expõe o casal, humilhando-os diante de todos. A cena é carregada de tristeza, causando uma dor profunda no coração. A mãe, consumida pela fúria, parece irreconhecível. A partir deste momento, Lee In-yuk parece completamente focada na separação do casal. Todas as suas ações são direcionadas para esse objetivo. O clima na casa torna-se pesado e a família em um todo se afasta e se posiciona contra Tae-hyung e Yeon-ju. O impacto emocional é avassalador e a mágoa permeia cada interação. Essa cena retrata um momento de grande tensão e desespero na trama, em que relacionamentos são despedaçados e o peso das decisões se faz sentir profundamente. Em um momento em que Yeon-ju estava sozinha em casa, sua sogra Lee In-yuk a procurou e a convidou para sair. A atmosfera estava tensa e havia uma sensação de nervosismo na cena. A sogra levou Yeon-ju para a casa da sua família, onde estavam lá a mãe dela, o seu irmão e seu tio. Lá, a sogra revelou toda a verdade sobre Yeon-ju, relatando que o Real não era filho de Tae-hyung. A verdade revelada por In-yuk deixou todos abalados e tristes. Depois de contar tudo, Lee In-yuk virou as costas e saiu, deixando Yeon-ju ali. Ela basicamente disse que o relacionamento entre as duas famílias havia chegado ao fim. Foi uma cena muito triste e comovente, que realmente mexeu com as emoções. A maneira como a sogra agiu gerou sentimentos contraditórios de empatia e desgosto. A cena ficou gravada por causa da intensidade das emoções que transmitiu. Me deu muita raiva. O caos toma conta da situação, com ambas as famílias revoltadas. A senhora Kang Bo-nin, mãe de Yeon-ju, fica extremamente furiosa, a ponto de querer bater nela, desferindo tapas com raiva e chorando de tristeza.
Por outro lado, o tio de Yeonju, Kang Dae-sang, age de forma amorosa e tenta acalmar a situação. Ele revela que já estava ciente que o filho não era de Tae-hyung e pede à irmã para perdoá-la. Ele menciona que Tae-hyung ama profundamente Yeonju e está comprometido a criar o filho junto com ela. Kang Dae-sang deseja que os dois permaneçam juntos, transmitindo um sentimento de apoio e compreensão em meio à turbulência emocional. Tae-hyung demonstra uma grande ternura em sua personalidade. Ficou profundamente abalado ao descobrir as ações de sua mãe que afetaram o relacionamento deles e como ela tratou Yeonju. Ele começou a arrumar as suas malas, preparando-se para deixar a sua casa e seguir atrás de Yeonju. No entanto, por meio de uma ligação telefônica, ela o convenceu a ficar, sugerindo que tentassem convencer suas famílias a perdoá-los. Com o tempo, eles começam a se encontrar em segredo, buscando dar um tempo para as emoções se acalmarem. A atitude de Tae-hyung em querer consertar as coisas e encontrar uma solução pacífica é comovente, e a persistência de Yeonju em manter a união entre eles reflete um amor forte e resiliente. No dia seguinte, Yeonju retorna à casa da família Gong, determinada em fazer tudo o que pode para pedir perdão a Lee In-hyuk. Entretanto, Lee In-hyuk recusa-se a encontrar Yeonju. Mesmo que ela esteja no quarto, visivelmente triste e chorando, ela faz um esforço para enxugar as lágrimas, fingindo que está tudo normal. Ela sai do quarto e infelizmente humilha Yeonju novamente. A situação é avassaladora para Yeonju, que se encontra devastada. A rejeição e a humilhação que ela enfrenta são profundamente dolorosas. A cena reflete uma complexidade emocional, onde a dor do perdão negado se mistura com a angústia de ver alguém fingir que está tudo bem quando claramente não está. A vulnerabilidade de Yeonju é palpável e a cena evoca um sentimento de tristeza e empatia por ela. Enquanto tudo isso acontece, para piorar ainda mais a situação, Jung-ha vai até a casa da família de Yeonju e revela ser o verdadeiro pai do bebê. Ele expressa sua intenção de assumir a responsabilidade e deseja estar ao lado dela e da criança. No entanto, Yeonju o expulsa de sua casa, deixando claro que não quer estar com ele. Jung-ha tenta convencer a família de Yeonju, mas ela o retira à força da casa. Nesse momento, ele recorre às ameaças, dizendo que revelará para todos que ele é o pai do bebê, como uma forma de pressioná-lo. Yeonju e Tae-hyung decidem se encontrar para um agradável passeio. Eles escolhem ir à praia, onde aproveitam a brisa e o ambiente tranquilo. Enquanto caminham pela beira-mar, discutem planos para o futuro, criando um momento muito especial que parece perfeito. A química entre eles é palpável e o casal se mostra afetuoso andando juntos na água. Depois desse momento fofo, eles decidem ir para um restaurante. Enquanto conversam, abordam questões importantes como a realidade da situação e os possíveis nomes para o bebê. Tae-hyung compartilha uma ideia interessante que o bebê tem um nome que inclua uma cor. Yeonju então pergunta qual é a cor favorita de Tae-hyung. Ele menciona Haneu, que significa céu em coreano, descrevendo a cor como aberta e calma, como o céu. Yeonju repete o nome, pronunciando Hwaneo. Os dois retornam à praia e se sentam, contemplando o mar. Apesar da doçura desse encontro, o olhar de Yeonju reflete uma tristeza profunda. Ela olha para Tae-hyung e com um olhar vulnerável pergunta se ele já se arrependeu de tê-la conhecido. Neste momento, no final do 33º episódio, algo mágico acontece. Tae-hyung, de maneira suave e delicada, a beija. É o primeiro beijo entre os dois, um momento leve que traz uma sensação boa e prazerosa. Essa cena faz o coração acelerar, capturando a essência do início de um romance e deixando os espectadores com uma mistura de emoções, desde a tristeza de Yeonju até a ternura do beijo compartilhado. Assim, os dois voltam para casa e Tae-hyung compartilha seu plano em alugar um apartamento onde os três possam viver juntos. Ele deixa Yeonju na casa de sua mãe e depois volta para sua própria casa. Esse gesto demonstra a intenção de Tae-hyung de criar um novo começo e um espaço para eles três, mas também deixa claro que as coisas ainda não estão completamente resolvidas. A cena encerra como uma mistura de esperança e incerteza sobre o que o futuro reserva para o casal. Algum tempo depois, durante a noite, o tio de Yeonju liga para Tae-hyung e pergunta se eles estão juntos. Tae-hyung responde que a deixou no portão de sua casa. Todos ficam desesperados com essa revelação. Com o passar do tempo, eles encontram cartas deixadas por Yeonju, nas quais ela se despede. Nas cartas, ela expressa sua decisão de criar o bebê sozinha, com o desejo de evitar que os outros sofram. Ela pede que ninguém a procure e afirma que não voltará mais.
Yeonju parte sozinha sem um destino definido e acaba na rodoviária, onde decide pegar o primeiro ônibus que aparecer. Neste momento, ela se depara com Yoo-hee, que também está à deriva, sem um propósito claro. O que Yeonju não sabe é que Yoo-hee é a ex-namorada do seu tio. Do mesmo modo, Yoo-hee também não conhece Yeonju. No entanto, as duas se encontram neste momento de incerteza e acabam se apoiando mutuamente, encontrando uma conexão em meio à situação. A união inesperada das duas mulheres cria uma dinâmica intrigante na trama. Ambas estão passando por momentos difíceis e, de certa forma, solitárias. O encontro casual na rodoviária as une e dá início a uma jornada compartilhada, repleta de descobertas e desafios. Tae-hyung e a senhora Kang-dong-min saem desesperados e cheios de preocupação à procura de Yeonju, mas infelizmente não conseguem encontrar nenhum indício dela. A busca se revela sem sucesso. A frustração de Tae-hyung aumenta e ele culpa sua mãe pelo desaparecimento de Yeonju. Essa raiva e angústia o levam a tomar uma decisão importante. Ele sai de casa e aluga um apartamento. Com uma atitude decidida, ele decora o apartamento de forma linda, preparando até o quarto do bebê. Ele ainda guarda a esperança de reencontrar Yeonju, mesmo meio às dificuldades. Essa jornada de Tae-hyung demonstra sua determinação e amor por Yeonju. Ele se afasta de sua família, escolhendo morar sozinho no apartamento que planejou para eles três. Diariamente, ele visita a família dela e demonstra apoio, apesar da constante rejeição da sogra. Mesmo diante das adversidades, Tae-hyung não desiste do amor que sente e persiste na busca por Yeonju. Mais de um ano se passou, e Tae-hyung continua incansável em sua busca por Yeonju. No entanto, um dia, sua sogra dirige palavras extremamente frias aos seus sentimentos. Ela sugere que se Yeonju realmente o amasse, não teria o abandonado daquela maneira. Essas palavras caem como uma bomba sobre Tae-hyung, que pela primeira vez se sente a tentação de desistir desse amor. Diante dessa pressão emocional, ele toma a decisão de vender o apartamento que havia preparado. Enquanto isso, Yeonju agora tem sua filhinha, uma adorável criança de bochechas rechonchudas nos braços. A menina recebe o nome de Yeonhaneyu, fazendo referência à cor preferida de Tae-hyung, o tom do céu. Yeonju ainda guarda muito amor por Tae-hyung, mas devido às diferenças familiares, ela acredita que sua ausência trará paz para todos. Sua escolha de viver longe não é por falta de amor, mas sim por uma crença de que isso será melhor para todos os envolvidos. Diante da dificuldade em conceber um filho, Yeon Seung-jong decide redirecionar suas energias para ajudar crianças doentes em um hospital. Ela passa a contar histórias para animar os dias delas, buscando preencher o vazio de não ter um filho próprio. Essa é a maneira que ela encontrou para acalmar seu coração e lidar com essa situação. De maneira irônica, há uma criança no hospital que não parece se interessar pelas histórias de Yeon Seung-jong. Essa criança é justamente o filho doente de Yoo-hee, e ele parece perpetuamente triste. De forma misteriosa, Yeon Seung-jong desenvolve um afeto especial por essa criança, mesmo sendo a única que não se anima com suas histórias. Sua conexão com o filho de Yoo-hee cria um elemento intrigante, sugerindo que talvez ela possa preencher parte do vazio que sente através dessa relação com outra criança. Yeonju e Yoo-hee decidem retornar a Seul. Yeonju recebe uma proposta empolgante de trabalho de um antigo colega, que planeja iniciar um novo empreendimento. Eles se encontram e ele apresenta sua ideia de estabelecer um negócio juntos. Ele alugou um espaço e quer que ela dê a sua aprovação. No entanto, o imprevisto acontece e ele não consegue comparecer para ver o local. Ele pede então que Yeonju vá sozinha e avalie o espaço. Yeonju aceita prontamente e segue até o local. De forma surpreendente, ela se depara com um quarto de bebê cuidadosamente preparado. Enquanto analisa os detalhes, encontra pulseiras com plaquinhas que trazem os nomes dela, de Tae-hyung e do bebê. Ela fica atônita ao se deparar com essa realidade que ela deixou para trás. E no momento menos esperado, Tae-hyung chega ao apartamento, criando uma tensão palpável na situação. O encontro inesperado entre Yeonju e Tae-hyung, em meio às circunstâncias emocionais e ao cenário cuidadosamente preparado, aumenta a intensidade da situação. A emoção presente no ar deixa todos ansiosos para ver como os personagens vão lidar com esse encontro após tanto tempo separados. Embora parecesse impossível que os dois se reencontrassem e que seus sentimentos aflorassem novamente, o amor que compartilham é ainda mais poderoso do que as mágoas do passado. No começo desse reencontro, a tensão era evidente, mas com o passar do tempo, essa tensão foi diminuindo.
Yoo-hee também estava hospitalizada, o que a impediu de visitar o seu filho no hospital, onde Yeon Seong-jong costumava ler histórias para os pacientes. Como resultado, Yeon-ju foi no lugar de Yoo-hee em uma dessas visitas. Durante uma dessas ocasiões, sua cunhada, Yeon Seong-jong, teve a impressão de ter visto Yeon-ju e imediatamente comunicou à família. Entre encontros e desencontros, Yeon-ju e Tae-hyung continuavam tentando se afastar um do outro, mas de alguma forma o destino sempre os aproximava novamente. Além disso, Tae-hyung ficou encantado com Hwan-eun. Diante das dificuldades da ausência de Yoo-hee, Yeon-ju contava com a ajuda de Tae-hyung para cuidar de Hwan-eun, que era a única pessoa com quem ela podia contar neste momento. Nesse ponto, todos estavam ansiosos com o retorno de Yeon-ju e seu filho, incluindo a secretária Jung e Jung-ha. Eles estavam atentos tentando descobrir qualquer informação. Para a alegria de todos, Yoo-hee telefonou para Tae-hyung e revelou que Yeon-ju ainda tinha sentimentos por ele. Inicialmente ele relutou, mas acabou cedendo e permitindo que seus sentimentos, que ainda estavam vivos, se manifestassem. Impulsionado por Yoo-hee, ele procurou Yeon-ju rapidamente. Eles fizeram as pazes e prometeram não se separar mais, decidindo seguir juntos como uma família. A vovó foi a primeira a descobrir o retorno de Yeon-ju e ficou radiante com essa notícia. Surpreendentemente, ela guardou esse segredo e não contou para ninguém. No entanto, a secretária Jung conseguiu descobrir o endereço de Yeon-ju e compartilhou com Jung-ha, que estava determinado a reverter o desprezo que Yeon-ju sentia por ele. Logo, todos descobrem que Yoo-ju voltou, trazendo consigo sua filha Hwan-eun, e que ela e Tae-hyung reataram o relacionamento. Como de costume, as famílias de ambos se opuseram a essa reconciliação. A mãe de Yeon-ju lutava secretamente com saudades da família, mas não conseguia permitir-se o perdão. Por outro lado, In-hyuk, a mãe de Tae-hyung, continuava a nos surpreender com suas atitudes. Consumida pelo ódio, ela agia de forma absurda para separar os dois. Era frustrante ver suas ações, pois parecia uma pessoa completamente diferente do que conhecíamos. Nossa pequena e travessa Yeon Se-jeon é apaixonada por suco de melancia. Coincidentemente, ao lado da empresa de publicidade onde ela trabalha, foi aberto um café que serve um suco de melancia incrível. Ironicamente, a proprietária desse café é sua mãe, que a abandonou no passado. A mãe decidiu abrir um café naquela localização para se reaproximar da filha, embora a jovem não faça ideia disso. Depois de frequentar a cafeteria por um tempo, Yoo Dong-hyuk, o pai de Seong-jeon, descobre que a dona do estabelecimento é sua ex-namorada. Ele fica extremamente preocupado e perturbado, temendo perder a filha que tanto ama. Com medo das possíveis consequências, ele pede a Seong-jeon que nunca mais tome suco de melancia naquele lugar. O desfecho dessa história aguarda revelações e desenvolvimentos futuros. Jung-ha, impaciente, decide ir até a casa dos Gong e se apresenta como o pai biológico do filho de Yeon-ju. Justo quando parecia que as coisas estavam se encaminhando para uma resolução, a situação piora novamente. A revelação choca a todos, e tanto Yeon-ju quanto Tae-hyung se veem mais uma vez em meio a uma situação turbulenta. A falta de paz parece persistir, mesmo quando eles tentam lidar com as circunstâncias. A reviravolta introduz uma nova camada de complexidade à trama. O clima na casa dos Gong fica tenso e carregado de tensão. In-hyuk está extremamente estressada, e ela e a avó acabam brigando mais uma vez. Como resultado, a vovó decide sair de casa e se muda para a residência de Tae-hyung e Yeon-ju, levando todas suas coisas consigo. Ela toma a decisão de permanecer lá com eles, deixando toda a família Gong em um estado de desespero e preocupação constante. Cada novo evento parece trazer uma nova fonte de apreensão para todos os envolvidos. Os cunhados Yoo So-jeon e Cha Young-ho sentem muita falta de Tae, e por isso decidem fazer uma visita secreta, já que In-hyuk proibiu qualquer contato com ele. Ao chegarem lá, são surpreendidos pela presença da vovó. Esse encontro inesperado cria uma atmosfera harmoniosa e todos decidem combinar uma sessão de fotos para o dia seguinte, além de planejar levar a vovó de volta para casa. No dia seguinte, todos se reúnem lá para as sessões de foto de Hwan-eun, criando um momento familiar adorável e agradável. Porém, em In-hyuk houve uma conversa telefônica de Jong Jae-myung e descobre que a vovó está hospedada na casa de Tae e Yeon-ju. Isso a deixa furiosa e ela decide ir até lá. Chegando lá, encontra todos reunidos: Ho So-jeon, Gon Chul-myung, Cha Hun-ho, a vovó Yeon Jun-sil, Tae Ha-young, a Yeon-ju e Hwan-eun.
A celebração está cheia de balões e comidas saborosas, e todos estão radiantes. Porém, a presença da vovó e o clima festivo deixam Yuki desorientada, sentindo-se desrespeitada e humilhada pela situação. Ela decide também sair de casa. O caos retorna mais uma vez quando Yuki decide deixar a casa. Todos ficam preocupados e incertos sobre como lidar com a situação. Ela se muda para a casa de férias da família Gong, e essa mudança traz um clima de tensão. Yeonju, mais uma vez, se sente culpada pela situação e busca uma reconciliação. Ela tenta visitar a sogra e faz todos os esforços para obter o perdão dela, mas infelizmente todos os seus esforços são em vão. Cada tentativa de Yeonju para reconquistar o perdão de Yeon-yuk resulta apenas no aumento do desprezo e da rejeição por parte dela. Agora, Tae está conseguindo mais sucesso em suas tentativas de se aproximar de sua sogra, Kang Bo-nin. Ele compra um par de sapatos confortáveis para ela trabalhar e ajuda no restaurante de frangos. Seu empenho é notável e é evidente que ele está fazendo progresso. Suas atitudes tocaram o coração de Bong-nin e ela começa a sentir-se mais receptiva. A mudança positiva nas atitudes de Tae está causando um impacto real e amolecendo o coração dela. Yeonju não desiste de obter o perdão de Yeon-yuk e decide tentar agradar sua sogra mais uma vez. Antes de visitá-la, ela liga para a vovó Yoon e pede que ela e os netos se desculpem com Yeon-yuk. Yeonju explica que Yeon-yuk está magoada e que esse gesto de desculpas poderia aliviar sua tristeza. Porém, mais uma vez Yeonju não tem sucesso em seu encontro com Yeon-yuk. A sogra simplesmente joga todas as suas ações no lixo, derruba pratos no chão em uma cena terrível que deixa Yeonju muito assustada. Nesse momento, toda a família Gong chega e a vovó, muito emocionada, diz a Yeon-yuk que toda a amargura que ela sente é culpa dela. Humildemente pede perdão e todos os membros da família seguem o exemplo, amolecendo o coração de Yeon-yuk. Ela se desmancha em lágrimas e um momento harmonioso se forma entre a família. Yeonju e Tae já haviam partido, mas a vovó conta a Yeon-yuk sobre o pedido de desculpas de Yeonju, o que emociona e a faz repensar. A vovó também planeja se desculpar com Tae por suas ações passadas, quando foi cruel com ele. É surpreendente, mas finalmente parece que haverá um momento de paz. Yeonju está na casa de sua mãe quando Yeon-yuk aparece pedindo perdão e aceitando o relacionamento dela com Tae. É um momento de grande emoção. E Yeon-yuk pede para conhecer Yeon-eun. A paz parece ter retornado. E o episódio 40 termina de forma emocionante. Ficamos aguardando os próximos acontecimentos com grande expectativa. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal. Beijinhos e até a próxima!